Nós rendemos graças ao Senhor a todo tempo, porque Ele tem estado conosco, Ele tem se manifestado em nós, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Maravilhoso é o Senhor, nós cantamos aqui, e nós queremos adorar o Senhor nessa noite, em espírito e em verdade, dizer que só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Louvado seja o nosso Deus. Hoje se comemora o Dia dos Pais, mas nós temos um Pai que nós, todos os dias, nós rendemos graças a Ele, que é o nosso Deus. Sim, eu acho meio estranho esse negócio de comemorar Dia das Mães, comemorar Dia dos Pais, porque todos os dias é dia de honrar pai e mãe. Todos os dias é dia de expressarmos o amor que sentimos por pai e mãe, Aqueles que ainda têm os seus pais vivos, tem que honrá-los todos os dias. E aqueles que não têm, que tenham a certeza no seu coração de que enquanto o tiveram, o honraram, É o que nós precisamos ter em mente todos os dias. Palavra do Senhor aberta no livro de Provérbios, capítulo de número 4. Livro de Provérbios, capítulo de número 4. Provérbios está logo depois de Salmos. Aleluia, Jesus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Oh, Jesus maravilhoso. Provérbios, capítulo de número 4. Amém, irmãos? A palavra do Senhor vai nos dizer assim: ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estais atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama-a, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, contudo o que possuis, adquire o entendimento. Estima-a, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não te embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem, se não fizerem mal, e foge deles o sono. Se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, os meus ensinamentos, inclina os ouvidos,
não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha, e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia-te a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Amém? Podeis vos assentar. Graças a Deus. Amados irmãos, hoje se comemora o Dia dos Pais, né? O dia que no calendário se exalta a pessoa da figura paterna. Porém, a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que o primeiro mandamento, com honra e com promessa, né, é honrar pai e mãe. Nós temos hoje não só que exaltar a figura paterna, mas exaltar também a figura da mãe que cria um filho sozinho. Porque ela faz o papel de mãe e pai. Pai não é aquele simplesmente que coloca o filho no mundo. Pai é aquele que cria, que educa. Pai é aquele que ensina os retos caminhos de Deus. Pai é aquele que vai mostrar ao filho o caminho que ele deve andar, para que lá na frente, esse mesmo filho não venha se desviar dele. E a palavra do Senhor no capítulo 4 de Provérbios, ela vai nos dizer: ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estais atentos para conhecerdes o entendimento. Ou seja, a palavra nos diz para que nós ouçamos o conselho do nosso Pai. É evidente que para nós que somos cristãos e temos pais que não são cristãos, cabe a nós honrá-los e escutá-los, sim, em algum conselho que ele tenha a nos dar. É evidente que se o teu pai não é convertido e bebe, te chama para beber, te chama para fazer algo errado, tu não vai ouvir esse tipo de conselho. Mas um conselho para que você seja edificado nessa terra, um conselho para que você seja um trabalhador, uma profissão ou algo assim, claro que sim. Mas para nós que somos pais e somos cristãos, cabe a nós ensinarmos aos nossos filhos a palavra do Senhor. Cabe a nós mostrarmos para ele o caminho que se deve andar. Cabe a nós pegarmos na mão e mostrarmos o caminho é esse. Hoje era por volta de... era cedo, de manhã cedinho. Meu filho mais velho mandou uma mensagem para mim, parabenizando pelo Dia dos Pais. E eu dizia para ele, né, não só para mim, mas para você também, porque daqui a alguns meses você vai ser pai também. E eu lembro, né, de quando ensinava a ele algumas coisas já da palavra de Deus, né, e eu tenho plena convicção que essas coisas que foram ensinadas estão guardadas ali no coração dele. Estão guardadas. A seu tempo, eu creio que o Senhor fará grandes mudanças e transformações na vida dele, porque agora ele sendo pai, cabe a ele agora ensinar ao filho, né? Não é o avô, principalmente o avô que está distante como eu, mas cabe ao pai ensinar ao filho o caminho que deve andar. Nessa noite a palavra vai nos dizer: porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. A palavra do Senhor, o Senhor está dizendo aqui, através de Salomão, que nós devemos ensinar, que os nossos filhos devem ouvir ao pai. Ou seja, Salomão está dizendo aqui para o filho ouvir a instrução do pai. Hoje nós temos, eu estava vendo uma charge hoje, achei interessante, né? Quando a criança ela é pequena e ela é dependente do pai, o pai é o seu herói, né? O pai é o seu herói e tal, aquele negócio todo. Mas quando ela vai, à medida que ela vai crescendo, ela começa a desprezar os conselhos do pai.
Ela começa a se achar autossuficiente. Não, eu faço, eu posso, eu sei. Meu pai, isso é careta, que não sei o que, e tal. Mas aí chega com 30 anos, 40 anos, ele já pensa, poxa, eu vou perguntar para o meu pai se eu devo, o que ele acha disso aqui. Aí quando chega aos 50, né, 60 anos, muitos já não têm os seus pais, aí eles pensam, ai, se meu pai estivesse aqui. Até hoje eu falo isso, porque meu pai me deu muitos conselhos, e se eu tivesse seguido todos os conselhos que meu pai me deu, talvez eu não teria passado por algumas aflições que passei na minha vida. Porque, graças ao bom Deus, meu pai era uma pessoa muito sábia. Era um homem de falar baixo, não era um homem de discussão, era um homem de me escutar primeiro, para depois falar. Ao contrário de mim, às vezes, que falo mais do que escuto, às vezes. E tal. E ele era o contrário, ele mais escutava para depois ele dar o seu veredito em determinada situação. E quantas situações eu vi meu pai apaziguar, em situações que talvez se fosse eu para poder resolver, eu ia por outro caminho. Então, assim, o conselho dos pais, e eu vou dizer uma coisa, às vezes nós não queremos ouvir o conselho do nosso pai, ou ouvimos e entra aqui, sai aqui, porque nós achamos que o nosso pai é careta, porque achamos que o nosso pai já passou do tempo, que a moda deste mundo hoje é que tem que ser seguida, porque a internet hoje tem sido pai e mãe de muita gente. A internet hoje tem sido pai e mãe de muita gente. Eu sempre tenho, às vezes, quando eu tenho pregado isso aqui na igreja, pais que têm achado que a escola, que a creche, é que faz o papel do pai. Quando, na verdade, lá é o lugar deles aprenderem o ABC, a fazer conta, etc. e tal. Mas a educação, ela vem de berço. É pai e mãe que dá. O pai, muitas das vezes, ele quer ser pai só no momento bacana. Mas ele não quer ser pai no momento da luta com o filho. Aí ele joga nas costas da mãe. Aí vai e joga nas costas da mãe. Mãe, você resolve aí. Você resolve, você se vira nos 30 aí. E aí, nós temos mães fazendo papel de pais, tendo marido dentro de casa. Isso é complicado. Porque para a mãe que é solo, ela já faz o papel de pai e mãe. Mas para a mãe que tem um marido ali do lado, ela ficar fazendo o papel de pai e mãe é complicado? Isso aí. Então nós temos que entender que nós, como pais, temos que nos posicionar como pais. Independente da idade que tem os nossos filhos. Filho nunca vai deixar de ser filho. Não existe ex-filho. Existe ex-mulher, ex-companheira, isso aí existe, nós vemos aí, né? Temos vários casos aí. Mas ex-filho não existe, não. O filho pode até não falar com o pai. O filho pode até não querer saber do pai, mas ele nunca vai deixar de ser filho. Nunca vai deixar. O pai vai morrer, vai apodrecer a carne lá debaixo da terra, mas não existe título de ex-filho. E nós temos que começar a entender a nossa posição de pai, porque a palavra diz que nós devemos falar, dar a instrução de pai aos nossos filhos. Mas Salomão, ele fala que o filho, ele fala, filho, ouve a instrução do pai. Então eu quero dizer para os filhos, que todos nós somos aqui, né? Mas principalmente para os solteiros, os filhos que têm seus pais vivos aí, que nós, né, os filhos, temos que ouvir sim os nossos pais, independente da idade deles, independente do que eles vão falar para nós. Por quê? Porque se você ouve o bom conselho do teu pai e segue esse bom conselho, prolongado terá os seus dias na terra. A palavra do Senhor ainda diz: não desampare a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria sim, com tudo o que possuis,
adquire o entendimento. Ou seja, a sabedoria, se você pede ao Senhor, Ele te dá. Agora, o monetário, você adquire conhecimento. E conhecimento é diferente de sabedoria. Tanto é que um dos dons é palavra de sabedoria e o outro dom, palavra de conhecimento. Amém? Então, amados irmãos, nessa noite, a palavra vai lhes dizer: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Ou seja, tem pessoas aqui que com certeza ouviram algum conselho do pai: ó, não bebe, ó, não vai, não anda com tal companhia, ó, não faz isso, não faz aquilo, porque isso aí vai ser pior para você. Agora, nós temos casos, né, que a gente conhece, que o pai não ouviu o filho e acabou assassinado. Outro dia eu vi um vídeo de uma mãe que teve o seu filho assassinado, e ela lá, vendo o seu filho todo furado de bala lá, aquele monte de gente, e ela poderia estar ali chorando, gritando, desesperada. Ela falava: olha, ele teve o fim que ele mereceu, porque eu ensinei o caminho correto para ele. Eu mostrei o caminho. O Senhor deu oportunidades para ele. No entanto, ele não me ouviu. Quantos pais saíram de madrugada? Tem um pastor que era travesti e era conhecido pela alcunha de Paulette. E o pai dele, pastor de uma igreja. E o filho foi na escola, foi 12, 13 anos, foi despertando esse lado nele aí. E esse pai fala, esse pastor conta que quantas vezes o pai dele o foi buscar na noite, no fim da noite, ele travestido ali de travesti, foi buscá-lo na noite, o cobria, e ele falava: pai, por que o senhor veio aqui? O senhor é pastor de uma igreja, o senhor passa nessa vergonha. Ele falou: não, eu sou pastor de uma igreja, mas antes de ser pastor, eu sou teu pai. E foram anos ali, anos, fazendo esse tipo de coisa, indo buscar o filho ali, bêbado, drogado muitas vezes, até que um dia a graça alcançou essa pessoa. O pai, ele vai sempre lutar pelo filho, mas muitas vezes o filho não vai perceber que o pai está lutando por ele. Muitas vezes o pai é um guerreiro de oração, está ali orando, buscando, clamando pela vida do filho que está lá nas drogas, que está lá na bebida, que está lá na prostituição, que está lá vivendo uma vida totalmente errada. E muitos filhos só vão entender isso quando forem pais, quando tiverem filhos. Muitos filhos só vão entender isso quando ver o seu pai deitado no paletó de madeira e entender que aquela intercessão ali chegou ao fim. Muitos filhos são amorosos, mas tem muitos filhos que são ingratos também. Tem muitos filhos que são interesseiros. Tem todo tipo de filho. Mas eu acho que o pior é aquele filho que não escuta aquilo que o seu pai diz. Porque por mais ruim, por mais péssimo que um pai seja, por mais falta de caráter que às vezes um pai pode ter, e existe isso, irmãos, existe isso. Eu não consigo acreditar que numa essência total do ser humano, um pai vai desejar a todo instante o mal do seu filho. Eu não consigo ver isso. E eu tiro isso porque o maior de todos os pais, que é Deus, ele não desejou o mal de Jesus em momento algum. Mas quando ele vê Jesus sofrendo ali naquela cruz, mesmo havendo um propósito em tudo aquilo ali, foi o único momento de separação do pai e do filho.
é quando toda aquela descarga de pecado é derramada sobre Jesus. E Jesus fala: Eli, Eli, lama sabachthani. Senhor, por que me desamparaste? Em momento algum o Senhor desamparou. Em momento algum. Aquele elo que foi feito naquela cruz foi a aliança mais forte que já existiu, que existe e que sempre existirá. Não existe um outro elo mais forte do que aquele. Um elo de sangue. E eu acho interessante que quando Jesus ele nos ensina a oração do Pai Nosso, o que é mais interessante ali é, para mim, a oração do Pai Nosso é a oração mais completa que existe. Se nós formos falar e observar frase por frase, nós já falamos aqui, significado de frase por frase, quando chega lá, seja feita a tua vontade. Eu acho que falta para nós, filhos, entendermos que a vontade do Pai, ela precisa prevalecer. Quando a vontade do Pai prevalece, nós caminhamos mais, nós temos condições de chegar até o final, nós vamos vencendo as artimanhas do inimigo. Por quê? Porque estamos no centro da vontade dele. Quando nós estamos fora do centro da vontade do Senhor, é tombo para lá, é tombo para cá, é situações difíceis que a gente não vê solução, estamos dentro do olho do furacão e muitas vezes não prestamos atenção. Mas glorificado e exaltado é o nome do Senhor, porque o Senhor deixou a palavra dele para dizer que se nós ouvirmos o conselho dos nossos pais, é sabedoria para nós. A palavra do Senhor ainda vai dizer para nós aqui: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Ou seja, quem ouve o seu pai, honra o seu pai, ele não fica assim, ó, balançando, se cuteando para um lado para o outro, ó, galinha da Angola, vai para um lado, vai para o outro. Não, ele anda pelo caminho da retidão. Em andando por elas, não se embaçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não alargues. Guarda, porque ela é a tua vida. Ou seja, quando um pai senta com o filho, e senta com ele, e o ensina, pode passar 10 anos, 20 anos, 50 anos. Uma hora aquela instrução, ela vai ser proveitosa para você. E você passará essa instrução para a tua descendência. Hoje eu até fiz um comentário. Postei uma foto do meu pai, e uma foto do Lucas, e uma foto do Lucas comigo. E ali eu dizia, né? Começou no meu pai. Passa por mim. Passa pelo Lucas. E agora vem o meu neto. Então a gente vai percebendo que os anos estão se passando e a nossa geração está sendo postergada. Ou seja, a minha geração não vai acabar em mim. Já vem um neto ali na frente. E eu creio que se o meu filho ensinar para o filho dele aquilo que aprendeu comigo, aquilo que aprendeu dentro da palavra de Deus, eu creio que meu neto será uma bênção. Glorificado é o nome do Senhor. E a palavra diz que o caminho dos perversos é como a escuridão. Nem sabem eles em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos. Inclina os ouvidos. Você vê que a palavra está sempre dizendo: inclina os teus ouvidos, ouve a minha palavra, ouve os meus ensinamentos. O Senhor insistindo em você ouvir os ensinamentos dele. Nós, como líder desta igreja,
Quando nós sentamos com uma ovelha para ensiná-la, é para que ela coloque em prática aquilo que ela está ouvindo ali e aprenda. Por quê? Porque lá na frente será ela ensinar. Né? Nós costumamos dizer que nós não vamos ficar para semente aí, né? Se nós não morrermos a morte natural, nós seremos arrebatados com Cristo Jesus. Mas o Senhor, Ele que sabe o dia de amanhã, e pode ser que amanhã o Senhor fale, ó, preciso de você lá na Bahia, lá no Ceará, lá em São Paulo e tal. E aquilo que nós deixamos como ensinamento para a igreja tem que ser colocado em prática. Não só quando nós não estivermos aqui, mas a partir do dia que você aprende. Tem um ditado no exército que fala assim: tolo é aquele que não aprende com o erro dos outros. Quantas pessoas vê o irmão, vê a pessoa, ou a pessoa do mundo mesmo, numa situação de dificuldade, caindo, tropeçando, e ela quer ir lá e botar o pé no mesmo lugar. Isso é sabedoria? Claro que não, hein? Não é sabedoria. Você está vendo que a ponte está caindo, você vai passar na ponte? Você está vendo que está dando problema, o negócio está por um fio, você vai lá, não, porque eu sou forte, eu vou segurar. Não vai segurar nada, meu irmão. Não vai segurar nada. Nós temos que entender que nós somos frágeis. Se nós não estivermos alicerçados em Cristo, nós somos fracos. Porque o nosso alicerce precisa ser o Senhor. Se o meu alicerce não for, se o alicerce, se a Bíblia fala que a mulher sábia edifica o lar, a tola com suas próprias mãos destrói. Mas a palavra também vai dizer assim: marido, amai vossas esposas, e mulheres, sejais submissos a vossos maridos. O que é isso? Sabedoria. Princípio de sabedoria. Pai tem que se colocar na posição de pai. Mãe se coloca na posição de mãe. Eu me lembro um dia, eu estava pregando no rádio e tinha uma irmã lá de Orizânia ouvindo a pregação e eu pregava sobre criação de filhos. E eu dizia que nós não podemos esconder a vara dos nossos filhos. Porque a própria palavra diz que se nós escondermos a vara dos nossos filhos, a mãe será envergonhada lá na frente. Então o que acontece? Aí o marido da irmã falou assim: mas esse pastor é doido, ele está falando que a gente tem que bater no filho. Aí a irmã falou: não é espancamento não, mas é corrigir. Às vezes eu fico observando, às vezes você recebe uma visita na tua casa, aí vai uma criança na tua casa, com o pai e a mãe. Aí a criança sobe na televisão, sobe como é que chama aquele negócio lá? No rack da televisão, vai lá no pó de bala, pega as balas, tudo, e tal, vai lá, faz um escarcéu na tua casa. Aí eu fico observando, será que na casa dela faz isso também? Aí eu fico imaginando, será que esse pai, essa mãe, chegou nessa criança e falou: olha, você não pode fazer isso. Se você fizer isso, tem uma correção para você. Porque eu me lembro que quando eu era criança, a gente ia na casa das pessoas, às vezes a pessoa fazia aquele café lá e tal, a gente doido para comer, mas a mãe só olhava assim, ó. Minha mãe só olhava. Ia para a casa do meu avô, era um mesão grandão assim. Meu avô, enquanto meu avô não sentava na mesa e minha avó não tirava o prato de comida dele, ninguém comia. Que negócio de que, não, porque as crianças têm que comer, não tem nada disso não. Na casa do meu avô não tinha isso não. Enquanto meu avô não sentava na cabeceira da mesa para comer e a minha avó não tirava a comida dele, ninguém comia. Na casa do meu pai e da minha mãe, lá na casa do meu pai e da minha mãe, quando a minha mãe chamava a gente para almoçar, não era igual nos dias de hoje, né? Você chama para comer, 3 horas enrolando lá, não vai, não come qualquer coisa. Lá em casa nós temos um problema sério com isso, né?
A começar da nossa mais velha, né? E tal. Então, um problema sério. E eu não ensinei isso, não. Nunca ensinei isso. Nunca ensinei isso, né, Maria? Nunca ensinei isso. Mas a gente tem esse problema lá em casa. Ai, não como comida esquentada. Ai, eu não sei o quê. Vai ver no dia que casar. Vai ver no dia que tiver os filhos, se não come comida esquentada. Aí vai ver. Vai para missões aí, comer coisa que índio come, bicho de pau, esses trem aí. Irmã ali comeu carne de macaco, comeu cobra, comeu uns trem aí que só ela sabe o que é, que não nem vem ao caso falar, né? E tal. Que senão os irmãos não vão nem jantar de noite e não chegam em casa. Mas aí o que acontece? Educação é pai e mãe, irmãos. Pai não pode desautorizar mãe. E nem mãe desautorizar pai. Agora, a gente cansa de ver. Quantas vezes a gente prega, né? Seja o sacerdote do seu lar. Seja o sacerdote do seu lar. Ser sacerdote do lar, irmão, não é só ser mantenedor, não. Não é só ser mantenedor, não. É ter pulso dentro da sua casa. É teus filhos respeitar você. Esse negócio às vezes eu fico vendo, né? Às vezes eu acho esquisito, às vezes, porque se nós respeitamos a Deus como nosso Pai, Pai da adoção, se nós respeitamos a Deus e o adoramos, por que às vezes a gente vê filho dando chute no traseiro do pai? Filho batendo o pai? Eu já atendi ocorrência de pai que matou o filho. O sinônimo de família hoje, o conceito de família hoje, está muito diferente do conceito que nós aprendemos. Vou fazer 50 anos no final do mês. O conceito de família que eu tenho, que eu aprendi dentro da casa dos meus pais, é totalmente diferente do conceito que a gente vê hoje. É diferente. Às vezes eu falo com as meninas mais novas, né? Quando eu ia dormir, bença pai, bença mãe. E não era de longe, não. Era um beijo na mão e um beijo no rosto. Meu pai e minha mãe me ensinou assim. Hoje em dia, um dia eu fui andar com a Alice, estava com vergonha de andar comigo na rua. E olha que eu não sou feio, não, eu sou bonito. Peguei na mão dela, tentando tirar de todo jeito, igual aquele gambá lá do desenho aquele gambá lá esqueci do Pepe Legal lá, né? E tal, correndo de todo jeito, tal, e eu segurando a mão dela, não, você vai andar comigo aqui, ui. E tal. E custou, viu, irmãos? Quando eu não larguei a mão, e olha que eu fui comprar um presente pra ela, hein? Aniversário dela. E ela esquivando de mim igual não sei o quê, pra misericórdia. Eu lembro quando meus filhos mais velhos estavam aqui em casa, eu tô lá arrumando pra ir pro culto. E eu nunca fui muito ligado nesse negócio de moda, nunca esquentei cabeça com isso. E eu tô lá arrumando, tô vendo eles lá na cozinha. Olha lá. Olha que jegueira, não é a calça dele, olha lá, olha a blusa dele, não é possível. Ô pai, você tem que andar na moda, que não sei o que, papai, tal, que não sei o que, papapá, o vereador do quarto falou assim, que dia que eu pedi a opinião de vocês para comprar roupa para mim? Que dia? Que vocês me deram R$1 aí para me comprar uma roupa para mim? Eu sou meio sem educação quando preciso, viu, irmão? Falei com eles. Eu ralei. Quantas vezes deixei de comprar farda para mim para comprar roupa para vocês? Eu uso o que eu quero, a hora que eu quero, quando eu quero. Ué. Eu tô andando mais bonitinho sim, porque a Lucimar, a Maria vai lá de vez em quando, faz uma graça para mim, né? Porque eu não sou de comprar roupa não, irmãos. É as que se viram aí e compram pra mim. E tal. E olha que eu vendia roupa há muito tempo, né? A Lucimar que comprava, que dava renovada lá pra mim. Porque se depender de mim, não tem vaidade nenhuma quanto a isso. Não tem mesmo.
Mas eu quero dizer que ser pai não é ser amigo, irmãos. Porque amigo é diferente de ser pai. É diferente. Ser pai é muito mais do que ser amigo. Ser pai é saber exortar na hora certa. Ser pai é saber abraçar na hora certa. Ser pai é sentar para ouvir, mas ter também a hora de falar e o filho calar. O que a gente mais tem visto hoje são papéis invertidos. Filhos achando que são pais e pais achando que são filhos. O filho chega e fala assim, não, porque o senhor tem que fazer isso. Ué, desde quando? O senhor tem que fazer, porque o senhor tem que fazer, porque o senhor tem que me dar, porque o senhor tem que fazer, porque se o senhor não me der, o senhor vai ver que eu vou arrumar. Ué, desde quando? Coitado, hein? Coitado do filho meu falar isso comigo, hein? Coitado dele, hein? A vara chega junto dele na lata, meu filho. Eu tenho que fazer, desde quando? Desde quando sou obrigado? Sou obrigado a te ensinar. Eu tenho que te ensinar. Esse negócio de ficar dando demais ali, toma isso, filho, toma aquilo, mas você não ensinar a pescar, desculpa da palavra, você vai criar um vagabundo dentro de casa. A verdade é essa aí. Gente, você vê, vai para os jornais. Vai para o jornal, assiste o jornal, pega uns 5 jornais por dia aí que você vai ver lá. Rapaz, numa Ferrari, atropela 5, mata 4 e foge. Filho de empresário faz isso, aquilo, aquilo outro. Quando você vai ver, 99% dos casos é aquele que o pai deu de tudo, fez de tudo. Mas ele tampou a falta paterna com o que é material. Tem pessoas, tomara que não seja o caso aqui dentro da nossa comunidade, mas tem lugares que o filho não sabe quanto custa um pacote de arroz. Não sabe quanto custa um pacote de feijão. E às vezes você vê aí, né? Ah, mas o apóstolo é aposentado. Tá bem. Ele não precisa fazer nada. Para ele tá tranquilo. Né? Não, mas nós estamos lá. Nós vendemos nossos docinhos. Nós sempre estamos vendendo alguma coisinha aí. E tal. Sempre completando a renda da gente. Por quê? Porque a gente quer o melhor para os nossos filhos. E o melhor para os nossos filhos hoje é o quê? Educação. Educação. Uma vida dentro da palavra de Deus, porque aqui, meu irmão, vou falar para vocês uma coisa. Na profissão que eu entrei, na polícia militar, se você entrar pensando que você vai ficar milionário, você não fica não, só se você for ladrão. Ladrão, assaltante, se você fizer coisa errada lá dentro. E dentro da casa do Senhor também, não entrei aqui para ficar milionário também não. E tal. Porque se fosse, meu irmão, nós estávamos cheios das campanhas aí fazendo aí. Se o interesse fosse financeiro, que eu posso dizer claramente para vocês, com todas as letras, eu tenho uma família, 8 filhos. São 8 cabeças pensantes, diferente da minha. Que se pensasse que nem eu, né, tava fácil de lidar. Mas são 8 cabeças pensantes, diferente da minha. Agora vai vir um netinho também. Aí tem a minha nora também. Daí a pouco aí tem a namorada do filho. Daí a pouco vem a namorada o namorado da filha também, daqui a pouco. E aí vai só chegando gente. Vai só agregando. E tal. Precisa de uma cabeça dominante e pensante. Porque só vai chegando, gente. Agora, o negócio agora não é apartar, não. Você, o Ian vai para a faculdade, vai lá na faculdade, vai conhecer uma menina, vai namorar, é mais um que agregou. É ou não é, Vanessa? E o chuchu da mamãe é um caso sério. Para agradar essa mãe aí vai ser um caso sério. E tal. Vai só agregando. Lá na Alessandra já agregou um tanto de gente lá, né, Alessandra?
Já agregou um tanto de gente. Só vai agregando. Na casa do seu Zé já agregou um tanto de gente. Só vai agregando. E quando você pensa que agora tô com os filhos criados, tá tudo tranquilo, não, aí vem os netos. Aí o neto é filho duas vezes, né? Porque pro neto você vai fazer o que você não fez pro filho, né? Vai fazer o que você não fez pro filho. Eu já tô vendo até minha cara já, quando meu netinho nasceu, minha netinha, né? Acho que é netinho, segundo meu filho, né? A nossa família tem muitas meninas e poucos homens, né? Então tem que vir uns meninos aí para fazer um volume, uma média também, né? Então é isso aí, meus irmãos. Ser pai não é padecer no paraíso. Porque no paraíso nós não vamos padecer, nós vamos ser felizes lá, né? Mas ser pai, irmãos, muitas vezes é noites acordadas. Ser pai muitas vezes é preocupar em procurar um trabalho para o filho. Colocar o filho num ambiente de trabalho compatível. Você nem sempre vai concordar com as decisões do teu filho, como o teu filho nem sempre vai concordar com as suas decisões. Mas uma coisa, aprenda, para você que é jovem, é óbvio e objetivo que quem é mais velho vai ter mais experiência que você. Talvez o Ian domine o computador pra caramba, coisa que eu não domino. Mas eu tenho histórias e marcas aqui que ele ainda não tem. E nós precisamos aprender com os nossos pais. O seu pai, por mais difícil de lidar com ele que tenha sido, ele é seu pai. Alguma coisa ele te ensinou. Alguma coisa. Talvez para você ser o homem que você é hoje, talvez você pense assim, mas eu me fiz sozinho. Mentira, você não fez não. Talvez o seu pai tenha sido um pai carrasco, um pai que te bateu muito, um pai que fez isso, que fez aquilo, que no outro, que não sei o quê. Mas talvez você não parou para pensar que quando você estava debaixo da tutela dele, de fome você não passou. Fome você não passou. Porque quem ralou foi ele. Outro dia eu trabalhava com polícia e uma vez ele falou para mim assim, eu não sou chegado nesse negócio de trabalhar não. Eu trabalho porque meu pai me ensinou. Quer dizer, alguma coisa ele aprendeu, né? Porque para sustentar a família que ele tem hoje, ele precisou aprender com alguém. Vocês concordam comigo? Ele precisou aprender com alguém. Então, amados irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer aqui no final. Pondera os teus olhos, olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Então, se você aprendeu o que é bom com teus pais, com teu pai, para as mães solos aí, né? O que você aprendeu de bom com a tua mãe, que foi mãe e pai para você, põe em prática. Põe em prática. E nunca fica com esse negócio de falar para o teu pai. Você não sabe de nada. Você não sabe de nada, não. Muito pelo contrário. Às vezes o teu pai permanece calado. Entendeu? Porque você não sabe como é humilhante ouvir isso de um filho. O quanto o seu pai se sente humilhado quando você fala para ele, você não sabe de nada, não. Eu sei mais do que eu sei. A palavra do Senhor fala, né? O mestre, o discípulo não vai superar o mestre. O mestre sempre vai ter uma coisa para ensinar. Sempre. Mesmo que não seja só a palavra, mas com as experiências de vida. Tá cheio de pais aí, analfabeto, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe nada. Mas olha a mão dele como é que é. Pé grossa. Porque ralou e sabe trabalhar e fazer coisas que você não sabe. Tem uma coisa que eu vi uma vez o Vanderlei Luxemburgo falando, né? Ele falava de um jogador, não lembro quem. Ele falava assim, eu não preciso ficar ensinando para esse jogador o que ele tem que fazer, não. Ele tem experiência suficiente para não ficar correndo 90 minutos. Ele sabe se posicionar, ele recebe a bola no lugar certo.
Ele é o cérebro do time. Então a gente tem que começar a olhar para o nosso pai como aquele que já passou por caminhos que ele não quer que nós passemos, porque tem espinhos nesse caminho. Agora, saiba de uma coisa, você que é pai, se tiver que dar umas palmadas, dê. Dê. Não vai matar teu filho, não. No bumbum, é lógico, né? Se precisar, dê. E lembre-se de uma coisa, não existe ex-filho. Viu? E não existe ex-pai também. Tem muito pai solo por aí também, né? Tem muito pai aí que fez o papel de mãe e de pai. Não tem só mãe solo, tem muito pai solo também. Tem muito pai que é mais mãe do que pai. Quantas mães que abandonaram o lar aí, vazaram e ficaram só aquele monte de filho para o pai cuidar. Eu lá na divisa eu conheci uma família assim. A mãe foi embora e deixou 3 filhas para o pai cuidar. 4 filhas, aliás, para o pai cuidar. E eu acompanhei um pedaço da história desse povo lá. As meninas não queriam nem saber da mãe, mas amavam o pai com uma força tão grande, uma garra tão grande, porque o cara lutou para cuidar. 4 filhas, mulher, o homem cuidar. É mais fácil, eu vejo, uma mãe fazer isso do que um pai fazer isso. Já pensou o pai tendo que escovar o cabelo, eu tendo que escovar o cabelo da Alice, pentear o cabelo da Alice? Fui fazer isso com a minha filha mais velha, a Sara. Quase que ela tocou com ódio de mim. Tá, eu levei ela no salão pra mulher pentear o cabelo dela. A menina quase morreu de chorar lá dentro daquele salão. Ela tinha uns 7 anos, eu acho. Tomou trauma até de pentear o cabelo. Pai, tem coisa que pai não faz, gente. Tem coisa que pai não faz bem. A mãe faz melhor. Mas tem coisas que pai faz que a mãe não faz. Muitas vezes é uma conversa que o pai vai ter, que vai livrar a filha do pecado, que vai livrar a filha da má companhia. É uma conversa que o pai vai ter. Que nós sejamos pais dos nossos filhos. E não nos coloquemos no lugar de filhos dos nossos filhos, né? Que nós venhamos a respeitá-los, sim, mas nós venhamos a ser autoridade sobre a vida deles, física e espiritual. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Hoje é comemorado o Dia dos Pais, então a honra maior é daquele que é o nosso Pai. Nosso Pai terreno merece toda a honra. Ele merece toda a honra, merece todo o carinho. Talvez você hoje, igual eu recebi, né, hoje, as felicitações de Dia dos Pais e tal. Mas na sua oração, você agradeceu o Senhor por ele ser o teu pai? Na tua oração, você agradeceu ao Senhor pelos teus filhos? Na tua oração, você agradeceu por aquele que te apresentou o Senhor? João 3,16, a palavra diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está aí uma prova de amor irrefutável. Uma prova de amor imensa de Deus para com você. Por isso, amado irmão, vamos agradecer ao Senhor nessa noite. Pelos pais físicos que estão aqui, mas pelo nosso Pai maior que é Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Glorificado e exaltado é o nome do nosso Deus Todo-Poderoso.